Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estou fixando aqui o comentário do assunto da nossa live. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a nossa live terá uma convidada especial, Mônica Kaiman. Estou aguardando aqui ela entrar. E aí eu vou apresentar ela, vou me apresentar junto ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Aqui. Então, enquanto a Mônica tá entrando, a gente está aguardando a Mônica. Oi, Inês, tudo bem? Estamos aguardando a nossa convidada especial, a Mônica Kaiman. E aí, quando ela entrar, vou me apresentar ela para todo mundo ao mesmo tempo. Então, hoje a live vai ser o assunto sobre educação sexual. A Mônica chegou, gente, já vou chamar aqui a Mônica. Vamos ver. Então, assim, o que eu penso sempre que pode ajudar muito todos os pais e mães, né, educadores, enfim, até babá, né? Aham. Meu Deus, tanta gente que cuida das crianças que se deparam com perguntas e não sabem como responder, né? Então essa é a minha ideia em te chamar. Como que a gente pode ter um norte, uma noção, Mônica, por exemplo, assim, quando tu fala sempre, a educação sexual começa quando eles são bebês, né? Exato. Então, qual é a ideia? Como assim bebê? O que eu vou falar de educação sexual com o meu... Aguardando, conectando. Oi, Mônica. Oi, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, como é que vai, Kátia? Tudo jóia. Então, eu disse que eu ia começar, né, a live oficialmente contigo junto, que normalmente a gente entra e se apresenta e depois chama a convidada, né? Verdade. Vou fazer diferente, eu vou chamar a Mônica e aí eu vou me apresentar, depois ela se apresenta. Então, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, tenho aqui esse espaço com o objetivo para ajudar pais e mães a educarem seus filhos, assim como eu consegui educar os meus, que já são adultos, né? Eu tenho uma filha de 24 anos, a Thaís, o Bruno tem 21, a Laura tem 19. Então, agora que eles já são adultos, já estão por aí pelo mundo, eu resolvi usar toda essa experiência ao longo de 24 anos para ajudar os pais e as mães, né, a educarem Sim. como eu consegui, com uma educação positiva, uma educação legal. Eles são adultos especiais e identifiquei assim uma missão de vida, né, um dom, uma habilidade natural, um prazer enorme em educar essas crianças, né, que agora já são grandes. É E verdade. e hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com a Mônica, nossa convidada especial. A Mônica, ela é educadora sexual, bióloga, especialista em psicologia, psicologia e saúde, né, Mônica? Fala Exato. anti-internacional e a gente escolheu o assunto para falar hoje. Educação sexual com os filhos começa quando eles são bebês já, né, Mônica? A gente conversou Exato. sobre isso numa outra ocasião. Sexo, como falar com os filhos, foi o tema da nossa outra live. É, Então, exatamente. a Mônica tem o Instagram dela, gente, com conteúdos maravilhosos, assim. Eu tenho um canal do YouTube com assuntos também no Instagram, muitos assuntos sobre educação de pais e filhos. Então, a gente está à disposição, né, Mônica? E eu vou Exato. pedir para ti te apresentar, conversar um pouquinho, falar como foi a tua
seu início nesse tema tão especial, né? Que é a sexologia, educação sexual, enfim, que é um tabu, né, Mônica? E tu Exatamente. há muitos anos nessa trajetória aí, né? Agora eu já estou completando 18 anos já. É muito. Já, nossa, às vezes me deparo, né, que o tema agora está ficando mais bem visto, né, pela sociedade. Na verdade é isso, né? Então, o tema é mais novo, por mais que ele seja um tema antigo, já de muitos anos, porque educação sexual a gente faz o tempo todo e desde da tua bisavó, da nossa tataravó já existia, né? Só que cada uma fazia do seu jeito. Hoje a educação sexual já é mais bem vista, as pessoas param para observar, para ver o que realmente é. Então, as pessoas até falam, mas você trabalha já há tanto tempo? Já vou completar 18 anos. E o bom é porque, querendo ou não, nessa trajetória, a gente vai conquistando bastante experiência. E isso dá muito suporte, né, para a nossa fala. Isso eu acho que é o principal. Exato, experiência com a vivência, com os problemas, com os traumas dos teus alunos, dos teus interlocutores, dos teus clientes, né? Que tu faz também atendimento, né, Mônica? Sim. Individual. Aham. Isso é importante também, né? Exatamente. Então, os meus alunos de mentoria, os meus alunos das aulas individuais, todos, e cada um vem com a sua queixa, com a sua necessidade. Então, isso aí nos dá muita bagagem, né, Kátia? E o bom é que os pais que estão, na grande maioria, estão trazendo esses alunos, os seus filhos, né? Falando, eu já não sei como falar do assunto, por exemplo, meu filho pergunta tem 8 anos e pergunta sobre sexo. Como que eu respondo? Me ajuda. Então, aí a gente conversa, ensina os pais, e os pais conversam com os filhos. E se ainda o filho tem dúvida, então a gente faz um meio de campo nesse diálogo todo. O importante é que os pais dialoguem com os filhos, né? Tem um poder muito grande. O diálogo dentro de casa tem um poder tremendo. Isso aí é fato, né? É fato, né, Mônica? Sabe que a gente tinha conversado para o assunto da nossa live ser assim, como abordar nas diferentes idades, né? Sim. E aí eu pensei, não vou falar nisso, eu vou falar como que começa quando eles são bebês, para dar uma introdução, né? Sim, então, sim. assim, o que eu penso sempre que pode ajudar muito todos os pais e mães, né, educadores, enfim, até babá, né? Aham. Meu Deus, tanta gente que cuida das crianças que se deparam com perguntas e não sabem como responder, né? Então essa a minha ideia em te chamar. Como que a gente pode ter um norte, uma noção, Mônica, por exemplo, assim, quando tu fala sempre, a educação sexual começa quando eles são bebês, né? Exato. Então, qual é a ideia? Como assim bebê? O que eu vou falar de educação sexual com o meu bebê, né? Como é que tu faria essa introdução, assim? Eu acho que tanto para os pais quanto para as babás, né, que estão ali dando suporte, né, para os pais, eu acho que umas dinâmicas. Um beijo para a Cid, que nos acompanha sempre, Kátia. Olha só a Bahia. Tudo bom, Cid? A Bahia sempre com a gente. Uma dinâmica que é muito boa e que sempre dá certo e cria conexão emocional também, vínculos, fortalece o vínculo. É aquela dinâmica na hora do creme, que você, depois que dá o banho no bebê, e tem o momento do creme. Mas é importante você verbalizar nesse momento com a verdade, né? Então você vai passar creme no braço, você verbaliza com verdade. Olha, verbaliza o nome da criança. Maria, esse é seu braço e massageia. Toca esse braço. Esse seu braço ele é importante, ele faz parte do seu corpo, ele vai levantar muitas coisas, ele vai te ajudar a segurar isso. Vai verbalizando, fale o nome da criança. Mas ele é bebê, não importa. Você já está contribuindo exatamente nesse desenvolvimento, nessa construção.
E você verbalizando com carinho, e aí você toca com as pontinhas do dedo, faz pressão com os dedos, né? Tudo isso são dinâmicas, são ferramentas da educação sexual com que você cria vínculo, né? Tem toda uma questão emocional envolvida. E você, eu falo sempre para os adultos, você já se prepara, já vai treinando para falar as coisas com o seu filho. Então é importante, essa é uma dinâmica infalível. Vai massageando, vai trazendo, porque nesse momento você também passa a sua energia para essa criança, né? E aí até o respeito, né, para a criança se sentir notada e acolhida e acarinhada, né, Sim. e ter respeito pelo próprio corpo também, né. Eu até anotei aqui, essa é a ideia, assim, estou aprendendo aqui já. É. Porque muitas vezes, né, Mônica, a gente faz, mas não faz com a técnica completa, digamos assim, né? Não. Por exemplo, Uhum. eu dava banhinho, secava meus filhos e passava creminho e coisinha assim, e eu não falava exatamente assim, né? Esse é o teu bracinho, Thaís, né? Com o bracinho Sim. segurar as coisas, essa é a mãozinha, tu vai fazer carinho, assim assado, né? Sim. Então, quando a gente começa a estudar, a gente tem condições de executar de uma maneira mais consciente. É. Exato. Quando a gente faz sem estudar, a gente age, educa de uma maneira intuitiva, né? Sim. Exatamente. E que quando é feito com amor é válido, né? Mas se a gente estudar, procurar conhecimento, a gente vai ser mais eficaz, né? Sim. A gente vai conseguir levar uma mensagem mais concreta, né? Mais direcionada para aquela criança, né, Mônica? Sim, sim, e é interessante porque assim, se a gente para para pensar, faz todo sentido quando você nomeia e você dá uma razão daquela parte existir num corpo, né? Nós temos que lembrar, se nós adultos lembrarmos que nós somos esse corpo que a gente está aqui, habita, né? Nós não estamos assim, igual uma conserva de pepino, que você abre a conserva, consome o pepino e depois vai lá no mercado e compra outra conserva de pepino, né? Você é esse próprio corpo. Então, desde pequeno, você falando de uma forma positiva, essa criança vai ver esse corpo de uma forma natural e positiva, que é isso que a gente deseja, né? Exato. É. E aí, então, quando o pai, a mãe tá passando creminho no nenê, vai identificando cada pedacinho do corpo e vai Sim. falando, né? Filha, filho, esse é o pezinho, com o pezinho tu vai caminhar, né? É, Enfim, e essa é a perninha que vai sustentar o teu corpo, e aí por aí vai. exato. E aí depois dessa fase, assim, o que tu imagina, assim, que a gente possa orientar? Aí é importante já você começar a ter uma consciência como adulto, entender? Eu sempre falo em todas as minhas lives, em todas as palestras, é você ter consciência se você tem a facilidade de pronunciar as palavras, né, dos genitais. É importante você fazer essa análise, essa autoanálise. Eu consigo falar os nomes? Eu consigo falar vulva, pênis? Porque assim como eu apresento para o meu filho, para o meu bebê, olha, esse aqui é seu braço, seu cabelo, seu olho, eu também vou apresentar os seus genitais. Porque dentro de uma apresentação para um ser completo, o genital faz parte dessa estrutura completa, né? Exato. Não deveria ter o tabu, o preconceito, né, Mônica? Exatamente, exatamente. Só que eu só consigo ter essa visão quando eu faço uma autoanálise, né, de como eu lido primeiro com essas palavras. É importante. Eu acho que eu travei, né? Travei, Kátia? Travou na imagem, mas eu tô te escutando bem. Não sei se tu tá com problema na internet. Agora acho que voltou. Voltei.
Voltei. Agora, Ai, meu Deus. É que aqui eu já até pedi para todo mundo parar de usar. É muita. A internet nunca foi tão usada na vida. Mas muito, né? vamos lá. E aí, nossa. E aí, e uma coisa assim, a partir do momento que eu identifico, por exemplo, eu tenho essa dificuldade, por isso que é bom você já começar desde bebê. Se eu sinto essa dificuldade, eu já vou treinando, porque não vou dar apelidos. Se eu quero dar um apelido, por exemplo, pipi, falei pipi, aqui é o pipi, eu falo pipi e já venho com a palavra pênis. Falo pipi e já venho com o pênis. Então, assim, você pode dar um apelido, desde que não seja apelido comestível, porque isso vai confundir lá na fase da infância, adolescência, isso pode confundir depois num caso de abuso. Então, você vai dar é, pipi, qualquer coisa assim, mas já vem com a palavra original, né? Porque você não chama a orelha de luz, lanterna, você chama de orelha, né? Então é, você fala, ah, o faz sentido, pipi, ah, o pênis, travou, mas a voz tá, mas a imagem deu uma travada. é, a imagem deu uma travada, ai, sim. Acho que tá voltando. Tá, Ai, voltou. tá, não, essa minha internet. E aí, o que que acontece? Mônica, É, eu tenho pi- essa dificuldade com os apelidos. Eu tive essa dificuldade sem saber que era uma dificuldade, porque eu falava, né? A Pereré, aham, o Tico, né? aham, E sem imaginar que isso pudesse ter uma conotação pejorativa no sentido de deles terem também um certo bloqueio, né? Porque acho que a ideia é essa, né? No momento em que a exatamente. gente fala, né, a vagina, o pênis, a gente está fazendo com que aquilo seja normal, como se fosse um outro membro do corpo, né? É isso. Exatamente, essa é a ideia. E aí a gente tem que lembrar também, Kátia, até o Drico colocou aqui, pipi sim, pepino não. Não, alimentos não coloca. Gente, tem pessoas que colocam o nome de alimentos, não coloque, porque tem muitas situações de abuso que a criança tem dificuldades de se expressar, né? De falar, porque o tio tá lambendo o meu biscoito. E o biscoito dentro de casa é o pênis. Né? Então, assim, não dê nome de alimentos, tá? Não dê nome, porque eu vejo muitos casos que é nomeado como alimento e depois é difícil para a gente identificar. Então, fale o nome e depois já coloque o pênis, a vulva já em seguida, que é para ele entender, né? Que tem um nome. Tá, muito bom. Eu tô anotando aqui, ó. E, Ah, é muita. e realmente é uma coisa para mim. Veja bem, a minha filha mais velha tem 24 anos. E agora que eu tô realmente estudando essa parte da educação sexual. E isso deveria ser natural dos pais desde o início, né, Mônica? E Exatamente. não é Exatamente. natural, né? Deveria ser. Não. E tu tem uma ideia de números assim, é, um percentual de pais e mães que estudam, procuram orientação, procuram. Existe alguma coisa nesse sentido? Eu uso uma pesquisa minha, né? Eu uso uma pesquisa minha, porque eu sou muito. Às vezes eu gosto de ver o cara crachá da coisa, né? O preto no branco. Eu sei que existem muitas pesquisas do governo, mas eu vou palestrar numa escola, muitas escolas. Elas pegam e mandam um comunicado para os pais, uns 2 dias antes, perguntando se o filho pode participar das minhas atividades, né, de É. educação sexual. E assim, a média de autorização positiva, dizendo sim, meu filho pode ir, é em torno de 60%, 70% no máximo. É muito baixa.
Muito, é? Muito baixa. Então, assim, os alunos, você vê na carinha deles, quando eles entregam o papel, aí eu chego lá para a palestra, por exemplo, e eles Sim. entregam o papel que é o não, tá lá no xizinho no não. Eles vão com a cara assim, nossa, sabe assim, a cara caída, porque eles queriam participar, né? Então, eu vejo nas minhas atividades, a aceitar ainda é baixa. E ainda assim, agora, Kátia, eu estou fazendo muito treinamento para professores, muito treinamento. Então, eu estava conversando com os professores, o que a gente está encontrando? Aluno se masturbando na aula online, e ele liga a câmera e mostra, manda link de filme pornô durante a aula no chat. E aí, assim, o que vai acontecer agora que vai ter a retomada das aulas? Pensa, Kátia, eles vão voltar para a escola. Eles vão voltar tremendos, eles vão voltar, mas não é a 1.000, a 5.000 por hora. Então, os É. professores precisam estar preparados para receber essa demanda. E pais que não querem fornecer o acesso a essa educação sexual, como é que o professor que não tem capacitação para isso, como é que ele vai fazer? Como é, como é Kátia, que vai lidar? antes, exato, antes da pandemia, eu já estava trabalhando em escola onde eu estava na sala de aula, com o professor na frente. Então, assim, tu Meu Deus. imagina agora, né? Então, assim, tudo começa desde a infância, desde o bebê. Por isso que essa importância de você tocar o corpo do bebê, ensinar o respeito, porque quando você ensina a importância de cada parte, você ensina que ele é um ser importante. Cada pedaço tem uma importância de existir, né? Uhum. E aí ele valoriza esse corpo, automaticamente ele olha para o corpo do outro, ele valoriza também, né? É. Então, assim, respondendo essa tua pergunta, o índice ainda é baixo, né? De 30% a É. 40% de negativa. É baixo. É muito, porque os pais deveriam agradecer e dizer, pelo amor de Deus, eu quero sim que Vai! meu filho se vai, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Exato, E, Mônica, exato. quando o bebê é bebê e tal, a gente faz toda essa expressão, né, da sensibilidade, do toque. Então, a educação sexual já começa aí. E aí, depois, quando tem um aninho, continua, lógico, né, todo esse carinho, todo esse afeto. Mas aí, com 1, 2 aninhos, quais os tipos, assim, qual tipo de situação, de expressões que tu acha importante a gente salientar, que não dá para deixar de fazer? O que que tu recomendaria? Sim, é importantíssimo que aí a criança vai deixando de ser bebê, né? E aí ela vai começando a andar, ela vai começando a ter uma autonomia. É importante a gente aí começar a verbalizar ainda, mas palavras como mostrando sobre o que é intimidade, por mais que, mas a minha criança tem 1 ano e meio, não importa. Aqui para mim tu tá travando, Mônica. Você falar para a criança, ninguém toca. Nessa parte. Opa, oi? Tá me Essa parte deu uma travada. escutando? É, Tu estavas falando que com 1 aninho e depois começou a travar. tá. Com 1 ano, você já pode ensinar sobre intimidade, privacidade. Você fala, ó, embaixo da roupa não pode tocar. O que está embaixo da roupa Drico, Mônica Travadinha, bem isso mesmo. Essa internet, gente do céu. Mas você já ensina sobre intimidade. Então, embaixo da roupa não Tá, pode tocar. Só a mamãe, só a mamãe, só a babá. E você dá o nome, né? Só a tia da tá. creche, fulana, ciclana. Você já pode ensinar a criança, né? Quem sim, quem que tem acesso a essa criança, a avó, o vô. Mas só desse entendimento. Tá? E aí tem uma coisa importante. Muitas mães me questionam dizendo, com 3 anos meu filho já vai no banheiro, já pode se limpar sozinho. Gente, com 3 anos
a criança ainda não tem autonomia para fazer a higiene completa de forma independente. É só a Certo. partir dos 5 anos de idade, tá? Só a partir dos Tá. 5 anos. Então, antes disso, você vai sempre acompanhar. E cuidado, porque quando você delega para alguém esse acompanhamento até um banheiro para fazer xixi, fazer o cocô, às vezes, o que que acontece? O abusador vai e se aproveita ali. Por isso que uma das técnicas, né, de prevenção do abuso é quando você ensina a criança, ó, agora, na hora de limpar, 1, 2, 3, é assim, só isso aqui. Qualquer coisa diferente disso, entende? Por quê? Eu tenho relatos de crianças, de alunos, que falam, a minha tia dá com o meu sininho. Porque nesse momento está abusando da criança, entende? Então a gente tem que Sim. condicionar a criança como é que é a higiene íntima, como é que a gente faz essa higiene. É Entendi. importante, então tu já começa a ensinar assim que tem o desfraude ali, né? Pelo 3, 4 aninhos, 2, 3, 4 anos, você já ensina como é a higiene. Mas a criança só vai sozinha para o banheiro depois dos 5 anos, com uma independência, uma autonomia de verdade depois dos 5. Certo. E aí tu tinha falado que deu uma falhada na internet, que na hora então que ele tá fazendo, que alguém tá fazendo a higiene, né, pra gente orientar, que só é permitido fazer tal e tal coisa, aí falhou. E Ah, aí tu tá. falou assim Porque assim, que o ó, abusador, por exemplo, pode querer. isso, porque a gente ensina as mães, eu ensino as mães, né, nas minhas oficinas, a fazer a higiene na criança. E aí é o momento de você Tá, ensinar e falar, ó, filha, a mamãe faz assim, a mamãe limpa assim. 1, 2, 3, já limpei. Você viu? tá, Ó lá, de novo. 1, 2, 3. Tudo que é diferente disso, do que a tá, mamãe faz, você avisa a mamãe. tá. Então você condiciona a criança a isso, ela ficar observando. Opa, porque se demora essa higiene, o abuso sexual na hora que leva uma criança para o banheiro, acontece muito, Kátia, muito. Eles Muito, ficam né? estimulando o genital, né? É. Nossa, claro, eu nunca tive contato assim, mas eu imagino que tu deve ter tido muitas situações, conhecimento de muitas situações, né, Mônica? Sim, eu tô aqui, tô escutando. Tá travando, né? A internet de vez em quando dá uma travada. Então, a gente falou aqui com um Me... aninho, tá Isso. escutando? Tá travando? Tô te escutando. Então, a gente falou que com o bebê a gente passa o E? creminho e lembra e menciona o nome dos membros do nenê com carinho, o que que cada membro faz, qual é a função de cada membro. Depois, com um aninho, a Exato. gente ensina a intimidade, né, e a privacidade. Então a gente diz que embaixo da roupa não pode tocar, só a mamãe, o papai, ou a babá, ou a vovó, quem cuida dessa criança, né? Então ensinar essa É, criança que ele tem a privacidade dele, né? Aí com 2, exato. 3 aninhos que continua nesse raciocínio, né, Mônica? Sim, Isso exato. seria uma educação sexual. Aí, nesse momento em que sempre alguém vai junto no banheiro, ensina ele que, filho, olha só, na hora que a babá te limpar, que alguém te limpar, então é assim, ó, 1, 2, 3 e Isso, pronto, já limpei. Tudo que acontecer diferente disso, avisa a mamãe, né? Então, isso isso, seria mais uma orientação bem prática, né? Digamos assim, isso. falando de técnica, né? Aham. E que mais poderia salientar? A gente está aí nos 2, 3 anos, né? E a criança já fica encostando, já fica mexendo, mas os meninos, as meninas não tanto, Mônica. Mexendo no pênis e na Não, os vagina, dois. os dois ficam Não, os dois.
É, Os eu não dois. lembro. Os dois. E aí, o Os que que a dois. gente pode falar? O que que a gente deve falar? Não devemos reprimir, né? Eu sempre escuto tu falar isso. Exatamente. A gente não pode reprimir. Lembrando que os dois, né, saindo da fralda, eles encontram o genital que está ali disponível, né? Disponível para quê? Para sentir prazer, mas não é um prazer sexual, não é isso. Eles não estão em busca do orgasmo. É uma sensação, um descobrimento, tanto que a gente chama de manipulação, né, genital, e não masturbação, né, Tá. infantil. É manipulação. Então, você vê aquilo e você ensina sobre o limite, você diz, você é bom, a mãe entende isso, mas você tem que lavar as mãos antes de tocar aí, porque é um lugar que é limpinho, então não pode tocar com a mão suja. Assim como você faz xixi, você também tem que tocar, né, na sua intimidade lá no banheiro. Você faz xixi no banheiro. Você não vai fazer xixi na rua, não vai fazer xixi na escola, nem assim na sala, nada. Então você vai se tocar no banheiro. E aí você vai ensinando sobre limites, né? E aí você pega e pede uma maçã para o seu filho, para sua filha, ele vai lá, busca e o cérebro já se desconectou. Então, assim, simples assim. Dispersa a criança, né? Dispersa Aham. para outra coisa. Tinha um comentário aqui no início, deixa eu ver, que eu deixei passar, a gente conversou outras coisas. Drico Coelho, vocês não acham que para mulheres é mais fácil ter essa facilidade na educação sexual? É fácil apenas para as bem informadas, o que já tenha e que já tenha um bom histórico familiar nessa parte? Mônica Travadinha, ele falou. Sim, eu concordo com ele, né, Mônica? Porque quem já tem, né, Sim, um histórico familiar bem aberto, que já tenha recebido, que já tenha tido uma educação sexual na infância e na é, adolescência, é mais fácil, óbvio, mas o que eu penso, né, que a gente, quando se torna mãe, se torna pai, a gente deve estudar, né, Mônica, sobre é, tudo. Educação exato. sexual, todos os tipos expressão, como a gente deve se expressar com os filhos, como a gente deve lidar, né? Sim. É uma questão assim de buscar realmente conhecimento e não deixar solto assim, tipo, a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acho que tu travou de novo, Mônica. Ah, Ó, a Mônica saiu. Vou ver se eu chamo ela de novo aqui, peraí. A internet da Mônica deu uma caída. Eu vou chamar ela aqui de novo, deixa eu ver. Aqui. Mônica, dá um oizinho nos comentários que eu vou te chamar pelos comentários, porque aqui pela solicitação eu não estou conseguindo te chamar aqui. Consegui chamar de novo, vamos ver. Agora esperando, aguardando a Mônica entrar. vamos ver Agora, se agora vai. agora vai. Vamos ver se agora vai dar certo. Nossa, Tá. Tem aqui uma pergunta da saúde e terapia feminina. Gostaria de perguntar para a Mônica sobre boa. minha neta, tem 4. Ela não deixa fazer a higiene da vulva. O que pode ser? Ah, às vezes a criança, ela tem crianças assim também que não deixam o acesso ao genital, acontece. Isso aí são alguns poucos casos, né? Tem perfis de crianças mais quietinhas, mais introvertidas. Então a gente tem que usar um pouco mais da questão lúdica, tem que brincar mais, a gente vai ter que fazer mais brincadeira para poder acessar, mas é importante a gente ficar de olho, né? A questão do não acesso à vulva, da não permissão a essa higiene, às vezes
pode ser que pode ser um sinal de abuso, pode ser, tá? Não que então não dá para afirmar que seja abuso, mas pode ser um indicativo. Tenta usar até, E quando, Sônia, a questão mais lúdica. e quando a gente suspeita que pode ser um trauma de abuso, alguma coisa, o que a gente deve fazer daí? Aí o certo é você levar para terapia. Aí tem que ter um acompanhamento terapêutico, né? Não dá para gente, como pai e mãe, tentar resolver. É psicóloga que tenha uma capacitação na questão de abuso, aí sim para identificar. Porque uma criança não vai chegar e falar, fui abusada. A criança não Exato. fala, né? Não. Ela é no comportamento, é na forma como ela se expressa, mas ela não verbaliza, fui abusada pelo ciclano, fulano. Não é assim, Exato. né? Então, você tem que levar, né? Então, até o Drico Imagina que colocou nem... aqui... vamos ver o que Oi? ela colocou. O Drico colocou aqui, na ausência de uma mãe, um pai que assume, né, essa parte, creio que seja mais difícil. Assim, quando é com menina, não é tão simples, concordo, né? Porque às vezes até o pai, o próprio certa trava para lidar com a menina, tá? Pois é. A gente tem que entender que o bebê nasce sem nada no cérebro, então sem nenhum tabu, sem nenhuma crença, sem nada. Nós adultos que colocamos as ideias, né? E Exato. junto com as experiências. Vem do adulto, né? Exatamente, junto com as experiências, claro que a criança vive, né? A É. criança vive. Mas tem que avaliar também, Drico, como que o pai aborda, né? Como que o pai fala. É importante. Não é tão simples, concordo, mas dá certo, dá certo. E eu complementando, né, essa questão do Drico, que quanto mais conversar, melhor, sobre outras coisas também. Porque eu sempre É, brinco não, é seríssimo, inclusive, que no dia a dia nós conseguimos educar no dia a dia, nas coisas rotineiras. A gente consegue falar sobre integridade, a gente é, consegue falar sobre empatia. Se o filho chega da escolinha e diz: ah, meu colega estava chato hoje, me bateu, alguma coisa assim, por exemplo. Então já é um momento para a gente conversar, para a gente se inteirar na vida do filho e falar: mas será que você estava exato. chateado com outra coisa? Será que o teu amigo não estava com um É, problema em casa? Sei lá. E daí muitas situações podem acontecer, né? E se a gente não conversa com os filhos, a gente não cria esse tipo de oportunidade para conhecer, para não. ensinar, né, Mônica? E Exatamente, criando essa... exatamente. Daí falando para o Drico, a intimidade aumenta. Então, É, se ele tiver mais destreza nas conversas sobre outras coisas que não são educação sexual, ele vai ter mais intimidade, mais conexão com esse filho, com essa filha, para na é, hora de educação sexual, que é um pouco mais delicado, que é um tabu, né? É mais delicado, é é, óbvio. Tanta gente, né, aqui tapar o sol com a peneira, essa filha ou esse filho vai estar se sentindo mais seguro com esse pai, vai estar se sentindo mais amigo, né? Vai estar se sentindo com uma intimidade, uma conexão, uma cumplicidade, né, Mônica? exatamente, exatamente. Gente, como é bom você ter na sua casa, que é onde você mora, você que é criança, pré-adolescente, adolescente, que não tem autonomia, ter um carro, ligar o carro, ir para um hotel, se você quer fugir, né? Você tem na sua casa um pai e uma mãe para você que a gente pega criança, o É, pré-adolescente, adolescente, não. Então, se você é, tem dentro de casa um canal de diálogo, né, você poder conversar, ai, que coisa boa! E saber que essa conversa é uma conversa verdadeira e outra, uma conversa que não vai tirar sarro de você, fazer pouco caso, né? Eu sei que eu tenho
Tenho adolescentes que ficam falando, escrevendo para mim que os pais fazem gracinha porque eles gostam de alguém. Então eles ficam, minha filha ama fulano de tal, kkkk. Gente, não faça pouco caso com o sentimento. Exato. Olha aqui, a Saúde Terapia falou, minha netinha de 4 anos fica manipulando a vulva dela. Perguntei para ela o que está fazendo e ela falou que estava fazendo carinho e a minha sogra ficou horrorizada, brigou com ela. O que fazer? A criança identificou carinho, né? Que bonito, né? Porque todo toque no seu genital na verdade, é um momento de carinho, assim como a gente cospe, carinho, mexe no cabelo, é um momento de carinho que a gente tem com a gente mesmo. Mas aí aquilo, né, Mônica, colocar limite, mas para tocar na tua parte íntima, né? Tem que lavar a mãozinha, para tocar na parte, tem que ir no banheiro, assim como tu vai fazer xixi. É isso, Mônica? Eu anotei, tá tudo anotado. Exatamente, é isso aí, Kátia, exatamente. E na sala, né, minha neta? Então, assim, quando tu quiser fazer carinho nas tuas partes íntimas, tem que ir no banheiro, lavar a mãozinha antes. Não pode fazer assim na frente dos outros, porque é a tua intimidade. Ninguém precisa ver a tua intimidade. Então, levar para um outro lado de proteger ela, não de querer se proteger, né? Eu não quero ver isso, que horror, né? É o outro lado. Exatamente. Exatamente, e aí, perfeito. Virtuar, mas não travar aquilo, né? Sim, perfeito, perfeita colocação. Mônica, então só para a gente continuar aqui, a gente está naquele momento ali de a criança começa a se tocar, né? Então tem desfraude, que dá mais ainda, né? Que eles querem se tocar. E depois disso, o que já vem? 5, 6 aninhos, o que a gente poderia acrescentar aqui para chegar nos adolescentes lá? E dar tempo até a live. Na verdade, até, Drico, te agradeço aí, Drico, olha que legal, obrigada. E admiro muito. Drico, quero muito ir para o interior para fazer um projeto com você, hein? Tô com umas ideias aqui, hein? Vou jogar um adubinho aí em você. Bem, o Drico é um fotógrafo famoso no interior de São Paulo, Kátia. Que legal, que legal. Na verdade, assim, 5, 6 anos... Não acredito que eu travei, gente. 5, 6 anos. Agora tu ficou muda, Mônica. Agora voltou. 5, 6 anos, a pessoa pergunta tudo. Como entrou o bebê, como saiu o bebê, piriri, pororó, tudo quer saber. Nessa hora, se você começa a negar a informação, a criança vai perguntar para os amigos. A criança vai perguntar para o Google. A criança vai perguntar fora. Então, nessa hora, é o momento de você se firmar como uma fonte confiável de informação. Então, nessa 5, 6, 7, 8 anos, quer dizer, nessa idade você já pega e fala, até o Rui já entrou aqui também. 5, 6, o pai colocou a semente na mãe e aí você, né, tá aqui na barriga da mãe. Mas antes de você falar do pai, você pergunta por que você quer saber. Onde você escutou isso? Antes de qualquer resposta, você devolve com 2 perguntas. Antes de você responder, devolva com 2 perguntas. Isso vai ser importante porque você vai dar aquela sondada, da onde que saiu essa dúvida. Você está entendendo? Isso é muito importante. Você saber qual é a origem, se ele viu na internet, escutou de amigos, se é algum adulto. É importante você saber a origem disso. Então, entre 5 e 6 anos, você fala, é a semente do pai. Aí, se ele perguntar como é que a semente do pai entrou, aí você avança na explicação. Papai colocou a semente dentro da mamãe. Aí você fala, o pênis entrou, botou, saiu. Só, mais nada. Aí se tem 7, 8, 9 anos, aí você já pode falar direto.
né? Responde com as duas perguntas e depois que você analisou, aí você dá a resposta. Sempre com cara de paisagem, né? Nunca com cara de braba, porque a cara de braba entra no cérebro da criança, aquela imagem, Fisiologia. internaliza. Exatamente. A criança faz aquela leitura da linguagem não verbal da mãe, grava e leva para a fase adulta, e é um trauma lá na frente. Então você faz cara de paisagem para responder, e você fala: filho, papai botou a semente da mamãe, pronto. E aí você saiu ou pelo canal vaginal ou pelo corte aqui. Pronto. Ou cesárea, né? Certo, Cesárea, parto natural. Tá? Só, certo. mais nada. Ah, eu travei outra vez, como eu estou chata hoje. Ah, o Drico tá rindo aqui desses papos. Mas tu tá travando e tá voltando, né, Mônica? Vamos ver se agora vai voltar. Acho que agora ficou total travada. Ó, tá voltando. Tá muda. Tu me escuta? Eu não te escuto. Tá muda. Tu me escuta? Tá travando. Só se eu te tiro daqui e te chamo de novo, quem sabe? Ó, a Mônica saiu. Vamos ver aqui. Sem som. É, a Clarice falou que tá sem som. Vocês estão me escutando, gente? Ou só a Mônica tava sem som? Sim, estão me escutando. Então agora eu vou esperar a Mônica entrar, mandar uma solicitação aqui. Daí eu chamo ela de novo. A internet dela que tá. Mônica, tu vai mandar uma solicitação. É, a Vivo tá matando hoje, né, Drico? É verdade. Aqui, aqui eu tenho uma internet local, é via web aqui na cidade que eu tô. Deixa eu chamar a Mônica. É, transmitir ao vivo com Mônica. Chamei a Mônica, vamos ver. Aguardando Mônica. Tá conectando. Então, Não, vamos ver a Mônica. meu, a minha é vivo, a minha internet é vivo. Que horror, que horror. A minha internet é via web, que é uma internet local. Eu não sei se é só no Rio Grande do Sul. Eu acho que tem em todo o Brasil, não é muito famosa. Mas assim, eu tenho 200 mega de fibra ótica. Normalmente é boa, mas às vezes. Gente, mas eu nunca caí tanto como eu tô travando hoje. Que é isso, Drico? Mais travada do que eu hoje não tô. Mônica travadinha, né? Mônica, Total. deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, ó. Olha quantas vezes a gente já conversou sobre isso e como é importante repetir, 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 né, Mônica? Então, dos 5, 6, 7, 8, se a criança pergunta, porque é a idade de perguntar, perguntar, a gente deve devolver com duas perguntas. E, tipo, por que você quer saber, filho? Aonde você escutou isso? E através dessas duas perguntas a gente dá uma sondada de onde ele anda, o que que ele anda, e responder, e responder sem muitos detalhes, né? Tu tá me escutando? Eu tô travando. Eu não tô te escutando, Mônica. Ai, meu Deus. Voltou. Ó, a Clarice disse que voltou. Vamos ver. Tá muito ruim, né, Mônica? Cara dela. Eu não te escuto. Vou te derrubar de novo. Tá sem som. Ó, remover Mônica. Vamos chamar a Mônica de novo. Não tem som. Kátia, você tá ok. Obrigada, Drico.
Vamos ver agora. Ah, não. Eu tô um terror. Eu tô um terror. Mônica, olha só o que eu... Vê se eu entendi, tá? Eu anotei aqui. Então, com 5, 6, 7, 8, mais ou menos, a criança pergunta, por quê? E a gente deve devolver com duas perguntas antes de responder. Por que você quer saber, né? E aonde você escutou isso para conhecer onde é que esse filho anda, né? Sabendo dessas coisas. É. E aí, a gente deve responder de uma maneira bem sucinta, né? Você nasceu de uma sementinha que o papai botou na barriga da mamãe e tal. E aí, mas como botou, o pênis do papai entrou na mamãe, colocou e deu, né? Exato. E depois disso, a gente chega tipo 9, 10, daí seria uma pré. Dos 9 em diante, então a gente já fala de uma maneira mais lúdica, demonstrando afeto, ou não? Me Não, fala. dos 9 anos em diante, aí você já vai falar normal já, né? Que existe relação sexual, mas a relação sexual tem que ter amor, né? E a relação sexual tem que ter respeito, faz parte do mundo adulto. Isso é importante, né? Sempre cito aí na história. E porque assim, com 9 anos, eles Tá, já estão aprendendo na escola, né? O sistema reprodutor. Então tá. você já pode falar isso, já pode dizer, eles já vão saber o que é pênis, vulva, como é que acontece a fecundação. E isso é importante você sempre salientar que isso faz parte do mundo adulto. Eles vão falar, já posso namorar? Não. Criança não namora, pré-adolescente não namora, mas Tá. pré-adolescente se apaixona. Pré-adolescente, sim, se apaixona, mas não namora. Porque namoro tem dinâmicas do mundo adulto. Então, tem que ser Tá. falado já desde cedo, que é para quando chegar a hora a criatura já saber. Senão ela não vai aceitar essa fala. É. O problema, né, Mônica, é que os adolescentes, o quê? Com 13, 14 já namoram e muitas vezes já iniciam a vida sexual deles, né? Ah, já. 13, 14 já tá namorando, já com dinâmica sexual, já tá. Só que com 12 anos quer namorar, né? 12 anos quer namorar porque se apaixona. É É, natural se apaixonar e não faça pouco caso, não ria, né? Mas, assim, acolha, mas lembre, não tá na hora de namorar, porque a hum, dinâmica do namoro é do mundo adulto. Só que na adolescência você sabe que ele vai namorar. Só que aí você já entra com outro discurso, né? Falando da prevenção, dos cuidados, né? Do que implica. Toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Então, teu discurso vai mudando ano após ano. A gente tem certo. que lembrar que desde pequenininho, eu já tenho que dizer para a criança que criança não namora. E eu não posso ficar incentivando a criança. Ei, aquele ali é meu genro. Olha lá, tá vendo? Isso acontece, né? Meu Deus. E assim, a gente tem que ter cuidado porque hoje as crianças estão expostas a conteúdo, né, muito sexual. Então, não fique fazendo a criança dançar funk até o chão, pequenininha. Não tem essa necessidade. Vista a criança Sim, com roupa de criança. É tão bonito, né? é. Ela vai ser adulta por tantos anos. Ai, a gente é adulto, meu, tantos anos, deixa ser criança, naquele cantinho. Sensualizar, né? Sensualizar a criança, sexualizar a criança, não tem necessidade, né? Não tem essa necessidade. Não incentive beijar na boca, não incentive rebolar, né? Elas são curiosas, mas também você dá o limite do acesso também às informações dentro de casa. Eu vejo muito criança, pré-adolescente com 11, 12 anos, que é viciado em pornografia, mas dentro de casa o pai tem grupo de WhatsApp, assim, ó, baixo nível, meu, lá para baixo, assim, ó, ladeira abaixo. Então, É, nós somos também exemplo, né? Não é o que sai da boca que é o exemplo, é a atitude exato. que é o exemplo, né? Na ciência.
Exato. E tem tanta coisa para conversar, né, Mônica? A pornografia, né? O acesso das crianças, como cuidar para as crianças estão ali no YouTube, o que fazer para as crianças não ter acesso a vídeos pornô e a pornografia em si, né? Os celulares É, têm como bloquear, tem como fazer alguma coisa assim ou não? tem, mas só que assim, ó, todo dia os jogos estão te levando já para conteúdo pornográfico de forma indireta, né? Então Ah, hoje você bloqueia uma leva, amanhã já tem uma leva nova chegando. Então por isso que então a Luísa tá certa, novela também são exemplos distorcidos, são novela também. Então por isso é. que eu falo para as mães, atenção, olhos nos celulares, nos computadores dos seus filhos, olhos. Não fiquem com Isso. vergonha. Olha, já travei de novo. A Mônica travadinha tá hoje, hein, Mônica? Voltou. Ai. Não, Mônica, mas assim, travou, mas olha, eu fiquei muito feliz aqui com a nossa conversa. Eu acho que foi uma das vezes que a gente mais conseguiu ter foco e se organizar, porque assim, eu anotei aqui, até pessoal, vocês estão me vendo aqui, eu falei para a Mônica que eu ia fazer um resumo, né, Mônica? Eu penso em fazer um resuminho, eu te É, mando para ver a prova ou se tu tem alguma coisa pronta, e aí chamem a gente no direct que a gente manda esse resuminho, porque eu sou muito de anotar, né? Olha aham. aqui, ó, Bochechinha falando. Eu acho o seguinte, entre os 13 e 14 para cima, algumas crianças e pré-adolescentes mais maduros que entendem corretamente o mundo dos adultos e sabem o que é amor de verdade e entendem que para um namoro, daí não sei o que mais que ele botou. Na verdade, o que é que assim, 13, 14 anos, a gente tem que respeitar, requer muitas coisas mais do que um beijo. Não, entendi. Requer mais Tá, coisas do que um beijo. Exatamente. Um namoro tá, requer mais do que um beijo. Mas nós temos que lembrar que existem atividades que, dependendo do que eu fizer, terão consequências. 14 anos, terei capacidade para ir trabalhar, para sustentar uma família, cuidar de um filho, eu tenho que ter cuidado. O amor, com certeza, porque já se ama. travou, mas eu tô te escutando. Travou. Mas Ah, voltou, vai voltar. o Voltou. amor tem que ser respeitado. O amor tem que ser respeitado, sim, porque se ama, se gosta, tá completamente certo. Só que tem que cuidar, tá, gente? Cuidar porque o sexo ele é bom, mas ele traz consequências e é preciso estar preparado para essas consequências. Uma delas é se chega uma criança na história, tá? E o Tá. sexo, dependendo como ele é feito, pode trazer também alguns transtornos emocionais, né? Eu posso me machucar emocionalmente. E com 13, 14 anos, eu não tenho uma maturidade emocional ainda formada. É verdade. O que a Clarice falou aqui enquanto a Mônica destrava ali, ó. Em casa, controlar o celular. A Clarice falando aqui, Mônica, em casa, dá para controlar o celular, mas o celular dos amiguinhos É difícil, é difícil. é difícil. Sabe que eu sou a favor, Mônica, aquilo que eu sempre falo assim quando a gente se encontra nas lives, que a gente, tudo na vida, a gente vai sofrer ameaças de Sim, pessoas mal intencionadas em tudo, no trabalho, na política, em tudo na vida. E se a gente, é. nós como pais e mães, se a gente preparar os filhos, né, para eles se protegerem, para eles conhecerem o certo e o errado, para eles conhecerem os riscos, quanto mais a gente deixar esse filho preparado com uma base sólida, com uma base É. forte,
ele vai saber se defender. Eu penso Exato. assim, das drogas, do abuso sexual, da falta de limites de outras pessoas, de um outro namorado. É, Vamos supor que tem um namorado que não queira usar camisinha. Se a menina é, tá com uma base boa, ela vai. Eu escutei a minha mãe falar que eu posso engravidar. Se eu engravidar, como é que eu vou cuidar do meu filho, do meu nenê, né? Com 14 anos. Então, isso. se essa filha tem uma base, esse filho, se tá com uma namoradinha, né? Que a mãe orientou e a menina provoca, 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 e o menino, né? Enfim, eu acho que conversa e diálogo, Mônica, conversa e diálogo é tudo, né? Tudo, 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 tudo. Perfeito. Não, e a Bochechinha escreveu que se não tiver sexo, tudo bem namorar? Sim, sim, mas tem que ter, tem que ser de comum acordo, tá? Aham. Tem que ser Que legal, respeitado. Mônica. O sentimento tem que ser respeitado. Sim, eu anotei isso, que o sentimento deve ser respeitado. Muito bom. Mônica, muito obrigada pela tua presença aqui. O Instagram está avisando que a gente tem 1 minuto para se despedir.